Estamos aqui hoje com mais um episódio do NutriSolution Fala, hoje com uma nutricionista, Luciene Rabelo Pereira, especialista em fisiologia do exercício, emagrecimento e obesidade, professora universitária há mais de 18 anos, com vasta experiência na área de terapia nutricional e nutrição clínica. E hoje nós vamos falar dos cuidados nutricionais no pós-AVC, acidente vascular cerebral. Boa tarde, Lu. Boa tarde, tudo bom? Quer se apresentar? Né? Bom, vamos falar um pouquinho de você? Sim. Bom, como você falou, né? Eu trabalho há bastante tempo nessa área de terapia nutricional. Trabalhei em alguns hospitais aqui na Grande Vitória, sou do Rio, então lá também, né? Já trabalhei em alguns hospitais de oncologia, hospital central, enfim. E a minha área sempre foi essa de terapia nutricional. Sempre gostei muito de trabalhar com doenças crônicas, né? E hoje atendo meus pacientes no meu consultório, fora, como você falou, né? Sou docente, trabalho na Multivix Vitória, mas também tenho meu consultório e atendo doenças crônicas, né? E aí a gente vê, né, nessas doenças crônicas muito a necessidade de prescrição de suplemento, né? Hoje na Multivix Vitória você continua como preceptora de estágio, atuando dentro do hospital direto ali no paciente. Exato, hoje eu sou supervisora, preceptora de estágio, né? Eu supervisiono os estágios em alguns hospitais, tanto em Vila Velha quanto aqui em Vitória, e também na clínica da Multivix Vitória. Vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho os desafios, né, da nutricionais do pós-AVC, né? Qual o maior desafio nutricional que um paciente enfrenta logo após o AVC? São vários desafios, mas a gente tem um que nos preocupa muito, que é a disfagia, né? É a dificuldade em engolir. Então, isso muito acontece quando o paciente realmente fica, não são todos os pacientes, mas a maioria fica com sequela, né? Neurológica, e a sequela muito preocupante para a nutrição é a disfagia, porque, na verdade, a gente tem um gasto energético total, que esse paciente precisa chegar próximo a esse gasto energético, e ele não conseguindo engolir, o risco de broncoaspiração é muito grande. Então, é uma bola de neve, na verdade, né? Então, o paciente tem a disfagia, é diagnosticado pelo médico, essa disfagia, e aí vai para o nutricionista. E se de repente você não souber uma consistência adequada para aquele paciente, ele broncoaspira e vem a pneumonia, e da pneumonia vem a desnutrição. E aí, realmente, o caso fica muito mais grave do que o início. Então, você já respondeu a pergunta 2 também, né? Porque é tão perigoso nessa fase, você já acabou de responder. E vamos falar um pouco da intervenção nutricional, então, e da equipe multidisciplinar, né? Como o nutricionista avalia a necessidade do paciente logo no início, né, da recuperação? Então o que acontece? Você falou bem que a gente fala sobre uma equipe multidisciplinar. Eu sempre falo para os meus alunos, a gente vê isso em todos os hospitais, a importância de uma equipe, né, com o médico, com o nutrólogo, sendo mesmo o médico especialista, e também o nutrólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, cada um com sua função nessa equipe. A importância, cada um vai fazer o seu, tanto o fonoaudiólogo é de suma importância nesse caso, né? A gente vai trabalhar com disfagia, e o mais importante é cada um ter a sua avaliação. Então, o nutricionista, né, ele faz uma avaliação geral desse paciente, é uma triagem que a gente faz imediata, né, nos primeiros dias de internação. Nessa triagem, a gente tem aí uma visão se esse paciente está em risco nutricional ou não, né? Mas um paciente que fez um AVC normalmente, né, ele já é um risco nutricional. Isso é importante falar, porque a gente sabe que ainda não sabe se vai ter várias sequelas, mas já é um risco de desnutrir. Então, esse paciente, a gente vai fazer avaliação antropométrica, a gente vai fazer avaliação física, a gente vai analisar os exames bioquímicos junto aos médicos, né? Sim. E também essa triagem de risco nutricional que normalmente a gente faz em todos os hospitais, é padrão em todos os hospitais. Entendi.
Vamos fazer um parênteses aqui, além da disfagia, tem outros problemas, né? Como eu falei para você, é uma bola de neve, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala de disfagia, a gente vai falar sobre uma pneumonia, que provavelmente pode acontecer por uma broncoaspiração, e aí a gente tem a desnutrição. Com essa desnutrição, começa a vir uma falta de força, porque aí tem a perda da massa magra, então tem a perda da massa magra e a falta de força, que aí seria uma sarcopenia, que é muito comum no paciente que não tem todo o suporte nutricional adequado. Por isso a importância de uma suplementação ou mesmo uma nutrição enteral adequada para aquele paciente. Ele já passa a ter dificuldade motora da alimentação também, Exato. né? Coordenar talher. Se a gente já está falando de um paciente via oral, ele não consegue nem levantar o talher, né? Devido à sarcopenia grave. Então é mais um prejuízo para esse paciente. Nesses pacientes, né, dando sequência, em que caso seria necessário a intervenção por sonda? Né? E qual o papel do nutricionista nesse processo? Então, o nutricionista trabalha muito junto ao nutrólogo do hospital, né? Quando a gente fala sobre nutrição enteral. Então, o nutrólogo, ele prescreve a via, né? Ele escolhe a via que ele vai, ou então sonda nasoentérica, ou nasogástrica, ou gastrostomia, ou jejum, enfim, de acordo com o caso do paciente, né? E aí a gente tem todas as opções de dietas a escolher de acordo com cada caso. E qual a função da fonoaudiologia nesse suporte nutricional aí? Ele é de suma importância, né? Porque quando a gente fala de um paciente que tem uma disfagia ou leve, ou moderada ou grave, quem vai avaliar todo o engolir é a fono, né? Sim. Eles têm um exame específico para estar verificando se esse paciente está broncoaspirando ou não. Então, eu não posso prescrever, eu não devo, né, como nutricionista, prescrever uma consistência sem antes falar com fono. Sim. Tá? Isso é de suma importância, isso é muito importante ter em todos os hospitais para esse paciente um fonoaudiólogo, porque se você não tem um fonoaudiólogo, você não tem a certeza se realmente aquele paciente pode deglutir e aquela deglutição realmente não ter problema para levar. E esse paciente que está deglutindo, através da fono, a gente tem como saber se essa deglutição está falha ou não. Então, aproveitando aí, né, a questão do papel do fono, né, nesse processo, né, isso só mostra, né, a importância da multidisciplinaridade dentro das instituições e dos hospitais, né? A gente tem que trabalhar isso dentro das administrações hospitalares, né, para que você tenha, né, uma equipe multidisciplinar bem formada, com certeza, né, na área de terapia nutricional, né, com um quadro de preferência completo, né, com médico, nutrólogo, né, com farmacêutico, com experiência e atuação clínica, né, com a nutricionista, com a experiência em nutrição clínica, né, que esteja apta, né, a prescrever a dieta enteral que uma vez o médico nutrólogo indicou. Sim, com certo? Certeza, com certeza. O próprio fono, o enfermeiro, né, que é importantíssimo, né, na parte de acesso, né? De acesso, né? E os controles de infecção e controle desses acessos. Né? Então, assim, você vê que o papel da fono aqui é crucial, né? No paciente com AVC. É de suma importância. Não tem como. Eu tenho vários casos, né? Assim, tanto caso em hospital como caso mesmo domiciliar, que eu também atendo domiciliar. E normalmente são pacientes sequelados de AVC, pacientes acamados, e se não tiver a fono do meu lado, não dá pra gente começar realmente uma dieta, né? Então, assim, há pouco tempo eu atendi um senhor, né? Mais ou menos uns 63 anos, ele veio depois da Covid tendo vários AVCs. Então, assim, realmente deixaram muitas sequelas, né? E ele disfágico total, né? Assim, ficou durante um tempo com a via enteral, isso ainda internado, mas quando foi para casa foi retirado a sonda, né? Foi retirada a sonda. Só que não teve nenhum suporte
para isso. Então eu fui chamada, assim, eu caí de paraquedas, na verdade, né? Eu fui chamada para orientar esse paciente, mas esse paciente não tinha nenhuma orientação em relação à família, né? Que eu tô falando, né? O paciente não tão consciente, mas ele conseguia deglutir já, quando retiraram a sonda, mas ainda fazia engasgo. Entendeu? Então, assim, era uma disfagia leve, mas ainda tinha engasgo. Então, o risco, né, de broncoaspiração era muito grande. Mas só que eu não tinha ideia, porque quem tem essa ideia é o fono, porque ela vai precisar fazer todo um exame para verificar, ó. E eu já tive também pacientes pacientes com Alzheimer, né, pacientes Parkinson, que trabalhei junto com fono. E é a melhor coisa. Porque assim, eu chegava na hora da refeição na casa da paciente, tinha a família colocava tudo, né, tudo direitinho no prato, e o mais importante, não é só isso, né? O paciente consciente, o paciente que tem uma disfagia, é um paciente que também tem vontade de olhar para o prato e ver e ter prazer em comer. Palatabilidade é importante. Função social também, né? Função social. E a parte de palatabilidade fica com a gente, com o nutricionista. Só que será que aquele purê, naquela consistência, ele vai conseguir deglutir? Né? Então, quem vai falar isso para mim é fono. Então, ela ia até a cozinha, ela mostrava qual era a consistência do purê. A pessoa responsável lá pela cozinha da família fazia aquele purê, e eu falava qual tipo de tubérculo que teria que ser feito o purê. Quer dizer, a gente fez um prato saboroso para a paciente e visivelmente agradável, porque também a gente come com os olhos. A gente não adianta nada aquelas papas todas batidas com a mesma cor para um paciente todos os dias. Será que ele consegue? Entendeu? Então essa é a função do nutricionista. Agora, da fono não. Da fono é essa consistência que eu tenho que saber. Eu tenho que ter certeza da consistência que eu vou precisar colocar no prato do paciente. Entendeu? Então, nesse tipo de patologia, é uma dupla imprescindível. Imprescindível. Vamos um pouquinho do cotidiano, né? Dicas práticas para o cotidiano. Quais são as adaptações mais importantes na dieta de quem tem disfagia? Né? Acho que você já pincelou um pouco aqui agora no seu exemplo, né? Mas pode falar um pouco mais sobre isso. É importante, quando a gente fala de disfagia, a gente fala de musculatura também, né? E quando a gente fala de musculatura, é de fundamental importância a gente ter uma suplementação hiperproteica, né? A gente tem uma dieta hiperproteica, né? Então, independente da suplementação, que a gente sabe que vai precisar, por quê? O nosso paciente, ele está em pós-AVC, às vezes ele está com algumas comorbidades associadas, né? Só que ele vai precisar de um gasto energético maior. Quanto mais comorbidades, um gasto energético maior. E para a gente conseguir chegar a esse gasto energético, demora, né? E ao mesmo tempo, se a gente não chega, o paciente desnutre. Né? E aí o que acontece nesse caso? Eu vou precisar suplementar, eu preciso complementar a alimentação dele diária com suplementação. Senão, a gente está falando de uma dieta hiperproteica, que ele vai precisar com certeza, né? Mas como é que como é que eu consigo chegar até lá com a proteína? Proteína é carne. São ovos, né? O ovo é até mais fácil para o paciente consumir, mas e a proteína carne? É difícil, né? Mesmo ela macerada, é mais difícil. Então a gente não consegue uma quantidade adequada, né? O que ele precisa. Então eu vou precisar complementar esse dia com suplementação, né? Isso é importante também, ter uma quantidade, esse suplemento também ser palatável, isso é importante, né? A gente tem vários, até mesmo lá onde você, né, na sua empresa, você tem vários tipos de suplemento que realmente é uma das marcas mais palatáveis que a gente tem no mercado. Isso eu sei porque eu prescrevo, né? Então, assim, a gente tem tanto caloria quanto a quantidade adequada de proteína. E o mais importante é o sabor. O sabor e a cor, porque também tem isso, né? Se você pega do potinho e coloca no copo do paciente, tem lá a coloração rosa do morango, né? Mas também tem aquele idoso que não suporta sabor, né? Tem o sem sabor. Tem o sem sabor. Tem o sem sabor. E a gente tem ali a quantidade de caloria que a gente precisa. 2 calorias por ml, a gente tem 3,2 calorias por ml. Então você tem um
com vários suplementos ali que a gente pode estar lançando mão naquele caso, né? Em vários casos. Como eu falei, eu trabalho muito com idoso, então o idoso tem uma sensibilidade, ele tem uma dificuldade de sabor, né? Fora todo pós-AVC, enfim. Mas o idoso mesmo, o idoso saudável, ele já não sente tanto sabor, né? Suas papilas gustativas são achatadas devido à idade, envelhecimento e tal. E aí a gente tem aí uma senhorinha, um senhorzinho que vai tomar um suplemento, ai, não gosto, né? Então a gente tem como... O que eu faço? Normalmente eu faço isso. Eu pego sem sabor. Ah, mas o sem sabor você vai dar para uma pessoa que não... Não, vou pegar o sem sabor e vou acrescentar uma fruta. Sim. Eu coloco o sem sabor e faço um shake. Posso fazer um flan, posso fazer... Aí as dicas do nutricionista, né? Eu acho que assim, a gente também tem que trabalhar muito com técnica dietética, que é a função do nutricionista. Sem sabor dá para fazer a preparação salgada também. Né? Salgada também, pode ser a sopa. A gente usa muito para fazer sopa, para colocar na sopa, né? Para acrescentar mais caloria para a sopa. E eu gosto também de fazer shake com ele. Entendeu? Ele é muito sabor, assim, ele não é saboroso porque ele não tem sabor, mas os outros são em relação, eles são mais saborosos. O de chocolate também para aquele. Eu sou suspeito para falar, eu já experimentei, já trabalhei com várias marcas, mas realmente os suplementos da Fresenius, eles têm uma palatabilidade boa. Sim. Né? E você tem suplementos tipo o Fresubin Protein Energy Drink, tem 6 sabores, né? Sim, pois é. Então você tem uma variedade de sabores ali que dá para você trabalhar. E aí não fica naquela monotonia, né? Do paciente, de novo, aquele sabor que normalmente as marcas têm 3 tipos de sabor. 3 tipos de sabor. Morango e chocolate. Os clássicos. Exato. E lá a gente tem outros tipos de sabores. Existe alimentos ou nutrientes, né, essenciais para a neurorecuperação? Tem. O que você trabalha nesses casos aí? Não, a gente começa, o mais importante, lógico, eu sempre falo, é o mais fisiológico possível. Então, se esse paciente tem condição de mastigar, mesmo com dificuldade, a gente vai oferecer carboidrato, a proteína, o lipídio na quantidade certa e outros compostos bioativos que são importantes, né? Ômega 3, a gente sabe muito, né? Outros compostos bioativos, mas também alguns aminoácidos, né? Que a gente precisa muitas vezes para aquele paciente e depende muito de cada caso, tá? Eu trabalho às vezes com a glutamina, a arginina também é importante, que é um imunomodulador. A gente trabalha com o zinco, que também é um excelente, né, cicatrizador, imunomodulador. Então, para esse paciente, que ele é um paciente inflamado, é um paciente imunodeprimido, né, muitas vezes até mesmo quando ele vem com várias sequelas, é um paciente que vai precisar de imunomoduladores. Mais uma vez, se você não tem condição de colocar isso no prato através do alimento de verdade, né? Até mesmo esse alimento de verdade, a gente fala tanto na nutrição, é importante, mas será que esse paciente ele tem condição de absorção? A absorção intestinal dele está ok? Se não tiver, não tem como a gente oferecer esse alimento, porque ele não consegue mastigar, a digestão dele é falha, a absorção dele vai ser pior ainda. Né? Então, assim, a conexão que a gente tem que ter com esse intestino e todas as... com a absorção desses nutrientes, não adianta eu falar assim, esse arroz aqui tem um aminoácido essencial para ele, tá? Mas ele está comendo arroz? Será que ele vai absorver realmente? Tudo bem que já é um aminoácido, mas será que ele vai conseguir absorver corretamente? Então, isso tudo a gente precisa avaliar num quadro crônico. Né? Aquele paciente que vai melhorar, mas ele vai melhorar daqui a quanto tempo? E com isso, ele vai tendo dificuldades e deficiências nutricionais. Como é que a gente consegue reverter esse quadro? Através de suplementação. Né? Aí, nesse caso, o alimento de verdade é importante, todos esses imunomoduladores são importantes, mas para chegar a eu ter na minha alimentação diária ômega 3 é raríssimo. Tanto é que para o paciente saudável mesmo, a gente já prescreve o ômega 3 por ser anti-inflamatório, para adequar a alimentação, porque a gente não tem quase no nosso dia a dia nos alimentos ômega 3. Né? Seja ele animal, seja ele vegetal, a gente não tem. E imagina isso para um paciente
imunodeprimido, né? Um paciente que está cheio de comorbidades aí junto a esse pós-AVC. Então é um caso a se pensar. Se você não tem todos esses nutrientes, o foco vai ser a complementar com a suplementação mais uma vez. Isso já entrou no assunto da pergunta 5, né? Que é qual a importância né, dos suplementos hiperproteicos, né? Os pastosos, né? A gente tem lá os suplementos hiperproteicos, hipercalóricos, né? 1.5, 2.0, agora até 5.0, né? O creme, né? O Fresobin creme, esse a gente pode falar Fresenes, porque só tem ele mesmo, né? E é saboroso, né? E é saboroso, Dá pra comer até com sobremesa, né? Se estiver fazendo nada. Dá mesmo. Pode colocar no freezer, ele fica como se fosse um... É o que eu faço. Mas você não está precisando de Fresobin creme. Não, estou em fase de crescimento, mas não, né? Mas eu utilizo muito o Fresobin creme para esses pacientes. Aquele paciente que eu falei para vocês, né? A gente estava conversando e falei que ele teve vários AVCs, né? Muitas sequelas ele tem até hoje. Ele fez Fresobin creme para ele, foi maravilhoso. Tem acho que é de doce de leite, não tem? De doce de leite? Eu acho que é. Tem doce de frutas leite. Vermelhas, né? Acho que é pralinê. Pralinê, esse aí. Nossa, ele era apaixonado por ele. Muito bom. É gostoso, muito bom. Esse daí lembra um doce de leite, né? Já me explicaram. É o nome de uma sobremesa, mas eu não lembro a origem. Mas é bom. Ele é uma delícia. Esse foi assim, o carro-chefe, quando falava em Fresobin creme, eles optavam entre suplementação líquida e o Fresobin creme, eles preferiam o Fresobin creme. É muito saboroso. Sim. Com certeza, muito bom. E facilita a vida, né? E facilita, porque, como a gente estava falando, a importância de colocar um creme no prato, né? E a palatabilidade. Desde uma vez que você coloca um creme no prato e é uma sopa batida, né? Tem que ser pastoso, tá? Tudo bem, então vamos bater uma sopa. Você já imaginou você tomar sopa batida de legumes de segunda a sexta? Estou falando só de segunda a sexta. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Porque é fácil colocar na dieta, né? Professora, já coloquei. Não, vamos fazer o seguinte: sopa de legumes com batata, cenoura, abóbora. Vamos colocar um inhame para ficar mais, né, grossa. Mas você vai tomar aquela sopa no almoço e no jantar de segunda a sexta. Tem condição? Não. Porque o paciente está consciente. Ele só tem a sequela. Tudo bem. Só que você acha que ele vai ter vontade de comer todo dia? A mesma coisa que acontece nos hospitais também. Até picanha é ruim de comer de segunda a sexta, né? Você imagina uma sopa rala. Eu particularmente não gosto de carne vermelha, mas para quem gosta... uma sopa rala, imagina. Mas que seja cremosa, que seja pastosa. Não dá, gente. Sim. É a mesma coisa que o paciente... Aí a própria fonoaudióloga, o fonoaudiólogo já falou assim: olha, Luciene, pode liberar a carne moída, uma pastosa. Tá, mas carne moída de segunda a sexta? Não dá. Purê de batata de segunda a sexta, gente. Aí a comida virou remédio, vai né? Virar sofrimento, entendeu? Virou sofrimento. Perdeu a função social e a função, né, de bem-estar, né? Isso, por isso que tem aquela fala antiga: a comida de hospital é horrível. Não é horrível, né? Tem que ter uma gastronomia hospitalar ali, entendeu? E assim, hoje a visão do nutricionista hospitalar é essa, tá? É tentar colocar no prato cor, sabor. E para levar esse paciente, o mais importante é levar esse paciente de alta o mais rápido possível. Não é? Na verdade, é o objetivo do hospital, é o objetivo dos profissionais do hospital. Ele precisa ir para a casa dele, porque na casa dele, provavelmente, ele vai sarar, ele vai se curar mais rápido. Porque ele está em volta de familiares, ele está com amor ali, ele está no local que ele precisa estar. No hospital, gente, é depressão, né? É insônia. Poxa, você está no leito de hospital do lado de um cara, né? Uma pessoa que está quase indo a óbito. Sim. Como que uma pessoa vai ficar bem nessa situação? Entendeu? Então, dos problemas também para chegar a essa sarcopenia, para chegar a essa desnutrição, é a depressão. Eu quero sair desse hospital, não quero comer.
é o outro problema, né? E que mensagem você deixa aí para os familiares, né? Para os pacientes, né? Que já estão em casa, tentando se recuperar? Sim, então, procurar um nutricionista, né? Especialista, saiu do hospital, recebeu alta, normalmente já recebe alta do nutrólogo, do neuro, enfim, já com uma indicação de um nutricionista. Mas só que a gente não pode falar que 100% acontece isso, né, nos hospitais. Então, não saiu com orientação. Não saiu com orientação para procurar um profissional nutricionista, procure um profissional nutricionista. Vários profissionais hoje, aqui na Grande Vitória, em todo o Brasil, enfim, nós trabalhamos domiciliar. Né? Tem vários nutricionistas que trabalham em domicílio, não é só em hospital, não é só no consultório, né? A gente tem hoje a facilidade do online também. Então, assim, você vai um dia na casa do paciente, não pode ser todo dia, minha casa é pequena, porque isso tem muito, né? A família às vezes não gosta, mas de repente a gente pode estar batendo papo e tirando dúvida através de uma teleconsulta. Exato. Então, tem também essa facilidade, né? Você pode fazer uma rotina de avaliação semanal, vai uma vez na semana, faz a avaliação. A gente faz muito plano, né? Monta o plano de alimentação e depois vai dando a orientação com certeza, online. Exato. A família tem que entender que o nutricionista faz parte dessa equipe. Principalmente quando a gente fala sobre alimentação para ganhar massa magra. Tá? A gente conhece muito bem os nutrientes, conhece muito bem os suplementos, né? A nutrição enteral que seja mesmo, e o suplemento via oral, o nutricionista conhece com muito afinco. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que eles procurem um profissional gabaritado, né? Para estar levando aí, acompanhando esse paciente para não chegar a uma sarcopenia, para não chegar aí a uma... complicações maiores, porque quando a gente fala de sarcopenia, a gente está falando aí de mais uma complicação que pode levar a outras complicações muito mais sérias, né? A nutrição é a base, né? É a base, a nutrição é a base. Se você não investir nisso, você acaba... O seu caminho é hospital, casa, e daqui a pouco casa, hospital. Você vai voltar, não tem jeito. E o mais importante, Sandra, é a gente falar o seguinte... E vai voltar pior, né? A nutrição, ela é a prevenção, né? Então, quando o paciente, lógico que existem aí fatores genéticos, enfim, mas para ele chegar a ter um AVC, né? O que passou-se antes? Então, assim, é prevenir a vida inteira, né? Então, a gente previne aí um quadro desses desde a infância. Então, o que a gente precisa? É priorizar o alimento de verdade, os alimentos que realmente têm aí uma função, que tem função e não como muitos estão priorizando, industrializado. Né? A facilidade do congelado, né? Exato, que na verdade a gente nem fala... Os alimentos prontos, né? O industrializado, ultraprocessado, a gente nem hoje, muitos profissionais nem falam alimentos ultraprocessados, e sim produtos ultraprocessados, porque aquilo não é alimento. Não é mais alimento, né? Você tem mais de 4, 5 ingredientes, já não é mais alimento. Né? Exato. Então a gente... Por que não substituir por um alimento de verdade? Né? Mas isso tem que começar desde a infância. Desde a infância. Exato. Isso aí. Obrigado, Lu. Obrigado você, adorei o nosso bate-papo. Eu também. Muito bom. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. Vamos ter a Luciene aqui mais vezes, né? Vamos programar isso, falar de outros assuntos, outras patologias, a dar sequência nessa jornada aí nossa de nutrição clínica. Lu, você queria deixar mais alguma mensagem, algum agradecimento, passar seus contatos? Fica à vontade. Então, eu gostaria de agradecer, Sandra, a oportunidade. Muito obrigado, foi excelente o nosso bate-papo. E deixar o meu contato do meu Instagram, que é @Luciene_mentorias. Me sigam, porque tem muito conteúdo bacana, né? Principalmente aí falando também dessa parte de sarcopenia, de suplementação e outros conteúdos também. Obrigado.